Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da Série B, que terminou a sua 7ª rodada. Temos mudanças no G4, no grupo dos 4 primeiros colocados que garantem o acesso para o Brasileirão em 2025, e temos mudança na zona do rebaixamento. No G4, a mudança não é muito significativa, porque nessa rodada, a 7ª rodada da Série B, nós tivemos apenas 9 jogos. CRB e Sport não se enfrentaram. O jogo estava marcado para o Rei Pelé, em Maceió, mas o jogo não aconteceu porque os dois times estavam jogando as semifinais da Copa do Nordeste. O Sport perdeu para o Fortaleza em casa e o Fortaleza é finalista, o Sport está fora. O CRB empatou com o Bahia em Salvador, ganhou nos pênaltis e é finalista. Então a Copa do Nordeste tem CRB e Fortaleza disputando o título. O Sport foi eliminado, mas esse jogo CRB e Sport não aconteceu. E ao não acontecer, o Sport tem um jogo a menos e ele perdeu a vaga no G4 para o Avaí, que venceu. Então, quando vocês forem analisar, vocês vão ver que o Santos tem 15 pontos, é o primeiro, o América tem 15, é o segundo, o Goiás tem 14, é o terceiro, e agora a novidade é o Avaí com 13. O Sport caiu para a 5ª colocação, mas tem 12. Ou seja, ele tem um ponto a menos que o Avaí, que entrou, mas tem um jogo a menos, certo? Para efeito de a gente não faltar com a verdade, acertar que todos os times, exceção CRB e Sport, tem 7 jogos. Eles dois só têm 6. Então, por isso que essa situação momentânea pode e deve ser comemorada pelo Avaí, mas o Sport só depende de si para voltar para o G4. Na zona do rebaixamento, o Brusque entrou. O Brusque entrou porque o Ituano venceu a Ponte Preta e o Ituano saiu. Olha que o Ituano sofreu, caiu no Paulistão, foi para a Série A2, enfim, mas parece que vai se recuperando. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Tem vídeos da Série A, B, C, D do Brasileiro, tem da Bzinha do Campeonato Paulista, daqui a pouquinho vai começar também a Copa Paulista. Enfim, tudo lá para você, perfeito? Faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta e a gente vai bater naquele papo que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Gente, então tirando o CRB Sport, vamos falar do jogo do Santos. Um jogo que vocês devem ter acompanhado toda a polêmica que aconteceu, né? O América ganhou do Santos por 2-1. O América jogou melhor que o Santos, mas o jogo estava 0-0. Primeiro tempo, 13 minutos de jogo. O Renato Marques tenta driblar o João Paulo goleiro, ele pega a bola, fica com a bola, vai sair para jogar. A hora que ele vai sair, vai estender o pé para chutar, ele estourou o tendão de Aquiles. Começou a gritar, o Renato Marques voltou, recuperou a bola e com o goleiro caído, fez 2-1. O goleiro estava para cair ali, estava se contorcendo de dor, ele pegou a bola e fez 2-1. É irregular? Não. O juiz podia interferir? Não. O gol foi legal? Foi. Mas para mim foi moral. Imoral. Se aproveitou que o goleiro perdeu a posse de bola por não conseguir andar, por uma lesão grave, e não venham me falar, eu respeito todas as opiniões, mas não venham me falar para me convencer que o Renato Marques não viu, não se atentou. Ele percebeu sim que o goleiro. Você acha o cara quando grita? Os jogadores brasileiros, todos mentirosos, gritam: ai, ai, foi falta, aquela lateral é minha. Todo mundo ouve. E aí o goleiro gritou de dor, ninguém ouviu, o cara não percebeu que ele estava gritando de dor, foi lá, pegou a bola, não viu o goleiro pulando, pegou a bola e fez o gol. Não é ilegal, não aconteceu nenhuma ilegalidade no lance, mas eu acho que foi imoral. Renato Marques não precisava fazer isso. Mas enfim, o Renato Marques fez 1-0, 13 minutos, aquela polêmica toda e tal. Ainda no primeiro tempo, o William Bigode fez o gol, empatou. No segundo tempo, o América foi melhor que o Santos e o Juninho, capitão, que no intervalo, para o Sport TV, para o repórter do Sport TV, disse que ele achou que não foi ético, que não deveria ter feito o gol, capitão do América, né? O Juninho vai lá e faz 2-1. No final do jogo, o Alê falou que tinha que fazer o gol, enfim. Eu vi ex-jogadores falando que fariam, ex-jogadores falando que não fariam o gol. Ética, cada um tem a sua, respeito. O América ganhou, jogou melhor, mas para mim ganhou com um gol nada ético. Aí, cada um, certo? Bom, essa vitória do América
fez o América subir 2 posições, ele era o quarto colocado, já estava bem colocado, já estava dentro do G4, passou a ser vice-líder. Os mesmos 15 pontos do Santos, mas nos critérios o Santos ainda é primeiro e o América é segundo, os dois com 15 pontos. Ou seja, o Sport que não jogou caiu para quinto, tem 12. Se vencer o CRB nesse jogo a menos, ele pode chegar a 15 como o Santos e como o América. Tá naquela briga ali, certo? Então o Santos primeiro com 15, América segundo com 15. O Goiás tinha chance de, em vencendo na rodada, assumir a liderança isolada. Mas foi jogar com o Avaí em Floripa e o Avaí não tomou conhecimento do Goiás. Quase 4.000 pessoas, torcedores do Avaí, apoiando lá. O Garcês de cabeça fez aos 26 do primeiro tempo e no finalzinho o artilheiro Gabriel Poveda fez 2-0. O que a gente pode falar que o gramado no primeiro tempo estava muita chuva lá no sul do país, né, em Santa Catarina e tal. O gramado estava muito ruim, no primeiro tempo não teve um jogo legal, no segundo tempo melhorou, o Avaí foi melhor e tirou a oportunidade do Goiás liderar. Apesar de tirar a oportunidade, o Goiás, ele caiu uma posição, ele era vice-líder, é o terceiro colocado, 14 pontos, um atrás de América e Santos. Está dentro do G4, certo? E o Avaí aproveitou que o Sport não jogou, o Avaí entrou, vai fazendo bela campanha, subiu 2 posições, era o sexto, agora é o quarto com 13 pontos, mas o Sport que caiu para quinto com 12 tem um jogo a menos, certo? Quem vem crescendo ali é o Ceará, que agora é o sexto colocado também com os mesmos 12 do Sport, claro, lembrando sempre que o Sport tem um jogo a menos, mas o Ceará aos pouquinhos vai subindo na tabela, né? Venceu a Chapecoense de virada por 2-1. O Mário Sérgio artilheiro fez 1-0 aos 17 do primeiro tempo para a Chape, mas o Barceló ainda no primeiro tempo marcou 1-1 de cabeça também. E aí o Saulo Mineiro já nos acréscimos do segundo tempo deu o gol da vitória para o Ceará. Vitória importantíssima. Ano passado o Ceará não conseguiu entrar no G4, fez uma Série B ruim, não foi para cair, claro, mas foi de meio de tabela. Esse ano ainda não entrou no G4, mas vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. E agora com essa vitória diante da Chape, já é o sexto colocado com 12 pontos e está 1 ponto do G4, né? Então você vê ali que o Ceará entrou definitivamente na briga. E a Chape, que já esteve lá no G4, vai caindo, caindo. Hoje é 11ª com 9 pontos. Está a 4 do Avaí, por exemplo. Né? Não é uma distância tão grande, mas para quem já esteve lá dentro, está caindo. Preocupação na Chape, evidentemente. Quem também está crescendo é o Coxa, que só precisou jogar um tempo, ou seja, o primeiro tempo, para liquidar o duelo paranaense com o Operário. 3-0, Morelli fez um gol com 2 minutos, isso aí já abriu a porteira ali, né? Matheus Friso com 8 do primeiro tempo, cobrando o pênalti, fez 2-0. E aí aos 29 do primeiro tempo, Matheus Friso de cabeça de novo fez 3-0. E aí o segundo tempo o Operário ainda tentou engrossar um pouquinho, tentou jogar um pouco de bola, aquela coisa toda, mas não conseguiu. O certo é que o Coritiba vai crescendo na tabela também com uma bela vitória. Coritiba agora, com essa vitória, subiu, é o 7º colocado com 11 pontos, a 2 do G4. Então também está colando ali o Coritiba, tentando, assim como o Ceará, entrar na briga definitiva pelo G4. E em contrapartida, o Operário, que subiu ano passado da C para B, né? Chegou no começo da competição a figurar ali entre o G4, também está caindo, é o 12º com 9 pontos. Preocupação. Outra preocupação é o Mirassol. O Mirassol, 8º colocado hoje, com 11 pontos, se ele tivesse vencido ontem, quando encerrou a rodada, terça-feira, estou gravando o vídeo, quarta-feira, 29/5, ontem o Mirassol jogou com o Amazonas lá em Manaus. Se ele tivesse vencido o Amazonas, ele entrava no G4. Porém, o Amazonas, que já tinha vencido o Santos em casa, mostrou que é forte em casa, e olha, com o Rafael Lacerda, que assumiu o lugar do Adilson Batista, que voltou para o Cruzeiro, o Rafael Lacerda fez com que o Amazonas fizesse 1-0, gol do Jimenez, 1-0 para o Mirassol, ou em cima do Mirassol, e o Amazonas vai dando aquela respirada na tabela de classificação. O Amazonas com 8 pontos é o 14º colocado. Ele tem 3, pelo menos agora, de vantagem da zona de rebaixamento. Vai dando aquela crescidinha, deixando o seu torcedor esperançoso. O Mirassol é o 8º com 11, está a 2 do G4, perdeu a grande oportunidade, né, de poder colar por ali. Já o Vila Nova é o 9º colocado com 10 pontos. O Vila é um time que vem fazendo um campeonato muito irregular, né? Essa temporada na Série B, muito irregular. A ponto de jogou com o Brusque,
que foi parar na zona do rebaixamento com a vitória do Ituano, e empatou 2-2. O Alisson cobrando o pênalti logo aos 20 do primeiro tempo fez 1-0 para o Vila, verdade seja dita, mas 4 minutos depois o Guilherme Queiroz de cabeça acabou empatando o jogo 1-1 para o Brusque. Depois o Júnior Todinho, no comecinho do segundo tempo, faz 2-1, né? O Vila, que em crise, mandou o técnico, o Márcio Fernandes, embora, porque antes desse jogo, ele tinha jogado o jogo de ida da Copa Verde, com o Paysandu lá em Belém. Tomou de 6-0. Perdeu o título. 6-0. O Márcio Fernandes já foi demitido, e aí não quis saber de nada. Esse jogo já não jogou ainda sem um novo treinador, o Vila. Mas o Júnior Todinho faz 2-1, e aí, numa bike maravilhosa, o Alex Juan, logo depois também, aos 9 do segundo tempo, empatou. Jogo truncado, jogo difícil, e o Vila, com a sua crise, que vai perder a Copa Verde depois de tomar de 6-0 do Paysandu, ficou numa situação delicada. Delicada na tabela de classificação também do brasileiro. O Vila é o nono com 10 pontos, já esteve lá. Está a 3 agora ainda de distância, mas já esteve lá e vem caindo de produção. O Brusque, mesmo somando um ponto importante fora de casa, tem 5 e foi para a zona do rebaixamento, 10º colocado com 5 pontos. Quem também tem 9 pontos, que nem ou 10 pontos, que nem o Vila, é o Novo Horizontino, que foi jogar com o Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto, um horror. Não venceu nenhuma partida na Série B. Jogou em casa, em Ribeirão Preto, e perdeu o duelo paulista para o Novo Horizontino por 1-0. E pasmem, gol contra do volante Carlos Manuel. O Carlos Manuel foi tentar tirar a bola lá aos 43 do segundo tempo, chutou a bola, matou o goleiro e fez 1-0 para o Novo Horizontino. O Neto Pessoa ia tentar fazer o gol, mas nem precisou, porque o Carlos Manuel foi lá e fez. Botafogo, que não venceu nenhuma partida, zona de rebaixamento, lanterna, 20º com 4 pontos, uma vergonha. É o novo lanterna. Novo Horizontino foi a 10, está no meio de tabela, a 3 da zona do rebaixamento, a 3 da zona de classificação do G4, e por enquanto está fazendo uma competição mediana. 11º a Chape, que perdeu 9, 12º o Operário, que perdeu 9, 13º o CRB, que não entrou em campo, 8 pontos, 14º o Amazonas, que venceu o Mirassol em casa, 8 pontos, e 15º, saindo da zona do rebaixamento para a 15ª posição, o Ituano. O Ituano fez um duelo paulista com a Ponte Preta e meteu 2-0. O Ituano em casa vai bem, obrigado, né? Já tinha vencido o Goiás, uma vitória importante, que ele foi subindo na tabela de classificação, e agora venceu a Ponte e saiu da zona do rebaixamento. Tony Anderson aos 11 do segundo tempo, e logo depois o Valber fizeram 2-0. O Brigatti, depois de perder do Ituano, que saiu da zona do rebaixamento, e a Ponte ficar próxima da zona do rebaixamento, o Brigatti pediu demissão. Falou, cara, eu fiz de tudo, sou pontepretano, sou torcedor e tal, mas o time não tá andando. Falou pro presidente, é caráter irrevogável, eu vou embora. O Brigatti foi embora, e hoje, nesta quarta-feira, 29 de maio, a Ponte Preta anunciou Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, aquele treinador que foi vice-campeão lá atrás com o Novo Horizontino, perdendo a final para o Bragantino, já foi campeão pelo São Paulo, foi jogador do São Paulo, enfim. Ficou muito tempo, acho que ele ficou uma década pelo menos, no Japão. E agora volta e vai disputar o mesmo campeonato que o seu filho. O Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, é pai ou é filho do Nelsinho. O Nelsinho Batista é pai do Eduardo. Quando a Ponte Preta enfrentar o Novo Horizontino, vai ser um duelo sensacional em família de pai e filho. Dois caras competentes. Nelsinho é um cara que eu gosto muito. Já é veterano da bola, já tem mais de 70 anos, mas é um cara extremamente competente. Vai assumir a Ponte numa situação difícil, verdade seja dita. O Ituano subiu 15º com 6, a Ponte caiu, é a 16ª com 6 também. Mas os dois estão fora da zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento estão o Brusque com 5, o Paysandu com 5. O Paysandu fez 6-0 no Vila, vai ser campeão da Copa Verde, mas não ganhou nenhuma ainda aqui na Série B. Por quê? Nessa rodada, mais uma vez, foi jogar, mas jogou fora de casa com o Guarani e empatou 0-0. Ponto precioso fora de casa, entendo eu, né? Mas, de qualquer maneira, Brusque com 5, Paysandu com 5, Guarani, que empatou com o Paysandu, 4, e o Botafogo, 4, estão na zona de rebaixamento. Então, o Paysandu vai conquistar, vai confirmar, pode perder por 5 gols de diferença, pode perder por 6 gols de diferença, que vai para os pênaltis. Mas vai ser campeão, né? Mas vai ter que dar uma melhorada boa.
Guarani e Brusque e Botafogo também estão numa situação desesperadora. E preocupantes a Ponte com 6 e o Ituano com 6, né? O Ituano saiu, mas eles precisam também dar uma respirada, que estão ali muito próximo. Então essa briga promete nas próximas rodadas. Os artilheiros continuam os mesmos da rodada passada. O Marcão do Goiás não marcou, né? Não marcou. O Gustavo Coutinho não jogou, os dois têm 4 gols, são artilheiros. Aí você tem o Juliano do Santos com 3, Anselmo Ramon do CRB que não jogou com 3, Fabinho do América que não marcou com 3, Fábio Baia do Goiás que não marcou com 3, Della Torre do Mirassol que não marcou com 3, Esli Garcia do Paysandu não marcou com 3, enfim, os mesmos artilheiros do ano passado, da rodada passada, são os artilheiros agora com 4 gols, Marcão do Goiás e Gustavo Coutinho do Sport estão na briga ali. E vamos finalizar nosso grupo, nosso vídeo, claro, falando da próxima rodada. Aí sim, nós já teremos os 10 jogos nessa 8ª rodada que começa sexta-feira e vai terminar lá na terça. Sexta-feira agora, 19 horas. Sexta-feira, dia 31. Hoje é dia 29. Quarta, dia 29. Sexta-feira, 19 horas, Ceará e Coxa. Quem vencer aí, evidentemente, de maneira provisória, quem vencer vai entrar dentro do G4. O Ceará tem 12, o Coxa tem 11, quem vencer vai entrar dentro do G4. Né? Só se empatar, aí os dois vão ficar lijados dessa situação. Mas quem vencer entra no G4 provisoriamente. 21h30 da sexta-feira, o Goiás e o Sport. 2 times de G4. Né? O Goiás é o terceiro colocado. O Sport, que saiu do G4 e veio para a 5ª colocação com um jogo a menos, pode venceu ou empatou, ele vai voltar ali, né? Mesmo que seja de maneira provisória. E o Goiás, se vencer, ele assume a liderança de maneira provisória na sexta-feira. Então, na sexta-feira, nós podemos ter novos integrantes no G4 e um novo líder. Todas essas situações importantes na sexta-feira. Sábado, dia 1º de junho, já começamos outro mês. Sábado, 17 horas. Brusque na zona do rebaixamento com o Novo Horizontino meio de tabela. Duelo difícil, hein? Duelo complicado. Brusque e Novo Horizontino. Domingo, aí no domingo, no sábado só temos esse jogo. No domingo, dia 2, 16 horas, Chape e Vila. 2 times ali que já tiveram no G4, agora estão em meio de tabela. Precisam dar uma melhorada, né? 16 horas, a Ponte estreando o Nelsinho Batista, junto, enfrentando o CRB, que vem fazendo grande campanha, finalista da Copa do Nordeste. 18h30 do sábado, o Ituano pegando o Avaí. Avaí acabou de entrar no G4, de maneira provisória por enquanto, mas ele pode, se confirmando, vencendo o Ituano, confirma ali. Beleza. E o Ituano, para querer mostrar que a reação tirou da zona do rebaixamento e agora pode levar para meio de tabela, precisa vencer de novo, domingo, 18h30. Na segunda-feira, a gente tem Santos e Botafogo. Eu vou trabalhar nesse jogo pelo Grupo Tati, TV aberta, TV fechada, Facebook, YouTube, Rádio 79 AM, Rádio Difusor FM, tudo ali nós vamos fazer esse jogo. É segunda-feira às 20 horas, Santos e Botafogo, certo? 21 horas, Operário e Amazonas na segunda-feira. Operário e Amazonas, duelo também de 2 times que estão próximos de zona do rebaixamento, precisam reagir. Terça-feira, dia 4/6, 19 horas, Mirassol e Guarani. Duelo importante. Mirassol, para continuar lutando ali para se aproximar ou até entrar dentro do G4. Briga lá em cima. O Guarani, para sair da zona do rebaixamento. Briga lá embaixo. E 21h30, o Paysandu desesperado joga em casa, zona de rebaixamento, contra o América, que é o vice-líder. E claro, dependendo se tiver um tropeço do Santos aí, pode vencer e assumir a liderança. O Paysandu precisa sair, vencer para sair da zona do rebaixamento, e o América vencer para, quem sabe, se o Santos tiver tropeçado, até assumir a liderança, ou no mínimo, se permanecer dentro do G4. Certo? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.